Som. Ei. Teste. Olá. Som. Ainda não entrou, não. Entrou? Aqui, o meu não está entrando. Som. E aí, queridos, boa noite. Estamos entrando ao vivo aí, para a gente começar o culto, né? Da Igreja Batista Central. Fique atento, fique ligado aí. Amém. Eu não estou conseguindo visualizar. Olá. Pessoal, vai entrando aí então. Ó, Alessandra. Aí, Cláudia. Olha, tanta gente já entrando. Tália. Deus abençoe. Gabi. Gabi tá aqui, né, Gabi? É isso aí. Saudades também, minha querida. Larissa. Vamos entrando aí, pessoal. Vamos chegando aí pra gente começar o culto aqui da igreja, o culto online da Igreja Batista Central. Olha, tá sendo bom gravar esses negócios, mas eu vou dizer pra você, tô morrendo de saudade da igreja cheia aqui, hein? Oi, a minha família entrou lá, um abraço. Ó, a Gabriela Santos, oi Gabriela. Túlio, olá Túlio, Cláudia, oi. Estamos aí, queridos. Né? Renato, isso aí. Vamos chamando o pessoal, né? A Laurinha. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos começar o culto. E esse tempo, né, de incerteza, esse tempo de dúvidas, tempo de medo, né? Onde as pessoas, elas realmente, todos nós, né, ficamos assim apreensivos, né, polêmicas em redes sociais, divididos entre voltarmos a trabalhar, entre ficarmos reclusos. É realmente um momento difícil que nós estamos vivendo. Então nós vamos orar, buscar o Senhor, né? Hoje Deus tem algo para nós, Deus tem algo para você nessa noite. Eu queria que você entrasse, mas não saísse, tá bom? E o nosso desafio, na verdade, para participar desse culto online, está exatamente em nós transformarmos o ambiente da nossa casa no santuário, né? Na igreja do Senhor. Porque a igreja, na verdade, somos nós. Mas é muito importante que a mesma reverência, a mesma seriedade que você tem aqui no templo, você tem que ter agora na sua casa. Eu sei que isso é difícil, porque o ambiente da nossa casa é um ambiente de informalidade, né, de relaxamento. Mas esse é o momento de você realmente voltar-se para o Senhor, assim, de todo o coração. Não é porque você está agora através da internet que você está isento disso, né? Para que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, possa ministrar na sua vida agora, é muito importante que você agora volte toda a sua atenção. Se você estiver no seu smartphone, se você estiver aí na TV, não sei como você está assistindo agora, mas é importante que você realmente se esforce para poder realmente se voltar para o Senhor de todo o coração. Amém?
se volte para o Senhor. Não fique desatento, se assente, reúna quem está do seu lado. Vamos orar, na hora de orar, vamos orar. Na hora de ler a Bíblia, na hora que eu estiver pregando aqui, realmente ouça o recado de Deus. É algo que realmente Deus falou profundamente ao meu coração hoje. Isso vai te ajudar nesse período aí, vai te ajudar nesse momento que você está vivendo aí, que todos nós estamos vivendo. E para nós começarmos então, eu gostaria de ler com você um salmo, o Salmo 33. Esse salmo, ele é poderosíssimo para o momento que nós estamos vivendo. Ele é um salmo muito forte, né? E eu quero ler com vocês então. Então, Salmo 33, se você puder abrir sua Bíblia aí, né, e me acompanhar nessa leitura aí, é muito importante. Diz assim o salmo: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao clamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante deles todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfez os planos das nações. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Veja bem, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. O do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no seu amor, para livrar-os da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Aleluia! Que salmo maravilhoso! E que salmo que fala muito ao nosso tempo hoje. Então quero te convidar para você orar conosco nessa noite. Feche os seus olhos, comece a se voltar para o Senhor agora. Vamos clamar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco nessa noite, que Ele fale com você aí. Espírito Santo de Deus, santo e eterno é o Senhor, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, acabou de nos mostrar, ó Pai, que o Senhor tem poder e autoridade, ó Pai, sobre tudo e sobre todos, ó Pai. E pela Sua palavra, Senhor, o Senhor criou tudo que existe ao nosso redor. E o Senhor, ó Pai, continua governando, ó Pai, e observando, ó Deus. O Senhor tem os seus propósitos, a Sua vontade, ó Pai, permanece para sempre, ó Pai. Senhor, e nessa noite, ó Deus, elevamos, ó Deus, os nossos pensamentos, nossa voz ao Senhor, ó Pai, para, ó Deus, adorar o Senhor, ó Deus. Queremos adorar o Senhor nessa noite, ó Pai.
a tua igreja agora, ó Pai, espalhada pelo mundo, ó Deus, mas infelizmente, ó Pai, não podendo se reunir fisicamente, ó Deus, mas estamos unidos, ó Pai, numa só fé, ó Pai, estamos unidos, ó Pai, espiritualmente, ó Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor é Deus para estar conosco, ó Pai, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Por isso, ó Santo de Israel, ó Deus e Pai poderoso, esteja conosco nessa hora, Espírito Santo, e ministre, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Receba a nossa adoração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Vamos adorar o Senhor? O salmista começa convidando a gente para cantar ao Senhor. Ah, meu querido, vamos cantar ao nosso Deus, vamos adorar o nosso Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, da humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares. Oh, meu Deus, o mais belo, Tu és Jesus, o Alfa e o Ômega. Adore ao Senhor. Aproveite esse momento em casa com a tua família, no teu conforto, no teu lar, e adore aquele que é digno, aquele que é digno. Entre milhares, o Senhor Deus.
você estiver. E comece a declarar o quanto o nosso Deus é maravilhoso. O quanto o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é digno. Ele pagou o preço por nós. Ele derramou o teu sangue naquela cruz, por você, por mim. Nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos onde que nós temos que exercer a nossa fé. A igreja somos nós. O Espírito Santo de Deus, Ele quer mais de mim, Ele quer mais de você. Que possamos passar por essa prova, por essas batalhas, com o Espírito Santo, exercendo a nossa fé, exercendo a nossa confiança em Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Pai querido, Pai amado, vem de encontro com cada vida, vem de encontro com cada família, principalmente aqueles que não têm um alimento em casa, que está desesperado, Senhor. O Senhor nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagres, é o Deus que eu creio que isso tudo vai ser mudado, que isso tudo vai se passar o mais rápido. Meu irmão, mas exerça a sua fé, a sua confiança em Deus. Não deixa nada vir abalar o teu relacionamento com o Pai. Não deixa que uma crise, uma doença, uma enfermidade venha te tirar da presença de Deus. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, como você aí no teu lar, como você na tua casa. A igreja somos nós, o avivamento ele vem aonde você estiver. Basta você buscar a presença do Espírito Santo, buscar o renovo, buscar. O Senhor fala: eu estou à porta e bato, deixa-me entrar. Abre o teu coração, abre a tua boca e comece a louvar, comece a engrandecer o nome do Senhor. O nome do Senhor, aquele que é digno, aquele que merece todo louvor e toda honra e toda glória. Toda palavra de maldição, toda enfermidade, tudo que não provém, você tem autoridade para repreender aí na tua casa. Repreende agora sobre os hospitais, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o mundo inteiro. O mesmo Deus que habita em ti, que habita na tua casa, Ele está em todos os lugares. Ele está dentro dos hospitais, Ele está dentro de cada leito. E o Espírito Santo de Deus usa cada médico como instrumento do Senhor. Oh, Jesus, vem como fogo, Deus, sobre cada vida. Vem como fogo, Deus. Derrama o teu óleo sobre nós, sobre o Brasil, sobre o mundo todo. Derrama o teu fogo ardente. Que a terra venha estremecer com a tua glória, com o teu poder, com o teu milagre, Jesus. Oh, Deus, aleluias. Glória a Deus. Aleluias, aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Aleluias, aleluia.
No início eras a palavra, o qual Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é, maior, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Ele é maior, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, como eu amo esse nome Jesus. Ele venceu a morte. Seja grato. Declare: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome é. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Fale conosco, ó Pai, nessa noite. Traga algo, Senhor, realmente, ó Deus, que venha, ó Deus, trazer força necessária, ó Pai, que venha nos renovar, ó Pai, espiritualmente, emocionalmente, diante de tudo isso que estamos passando, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido?
meu irmão, meu amado, meus queridinhos, ouça bem. Claro, né? Estamos orando o tempo todo, buscando ao Senhor constantemente, né? Nossa igreja, ela fez uma campanha de jejum e oração que se encerra hoje, 21 dias. Nós estávamos orando e jejuando, né? E quando nós oramos, jejuando, quando nós temos esse momento com o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos enche de muita coisa, né? E eu realmente sinto isso de Deus, estou sentindo isso de Deus todos os dias, glória a Deus. E o Senhor me levou na palavra dele, né, essa semana, a respeito do que eu senti que realmente Ele gostaria que eu pregasse aqui nessa noite, que pregasse a todos que nos estão ao vivo assistindo e que vão ver depois, posteriormente, né, para a igreja que está nos assistindo. Querido, eu quero te levar ao tempo de Elias, lá no período de Elias, né? Você vai abrir sua Bíblia em 1 Reis 17, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, eu vou ler com você e nós vamos estar trazendo aqui algumas instruções, algo de Deus para nós, nesse momento muito importante, amém? Diz assim: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Veja bem, esse foi um período de juízo de Deus sobre aquela terra naquele momento. E a Bíblia nos diz que o período total em que ficou sem chover naquela época foi de 3 anos e meio. Pensa numa coisa louca, pensa no caos que isso causou para a sociedade naquela época, naquela região, naquele povo. Ficou sem chover, é óbvio, né? Alguns anos atrás tivemos um período aí com poucas chuvas no ano, já causou um transtorno enorme, os reservatórios tudo abaixando, nós tivemos que fazer economia de água, aquela loucura toda. Imagina ficar 3 anos e meio sem chover. Realmente muita coisa ruim aconteceu. Porém, meu querido, eu quero tirar, né, desse momento aqui na Bíblia algumas lições de como que foi o agir de Deus nesse momento e qual que era a atitude, quais eram as atitudes do povo dele quando passou por esse período aqui. É claro que o momento que nós estamos vivendo, e isso eu falei semana passada, está sim nos planos de Deus. Preguei que Deus é soberano e Ele está no comando de tudo, né? E Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Porém, meu querido, deixa eu falar para você, hoje eu não quero me ater ao propósito do que está acontecendo, mas sim em como nós podemos atravessar este momento, de que maneira nós vamos enfrentar essa situação, amém? Então vamos comigo lá, olha o que aconteceu, no versículo posterior aconteceu o seguinte: primeiro, Elias então declara, vai parar de chover. Então o Senhor Deus disse a Elias: sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Querido, aí começou a quarentena de Elias, e não só de Elias, mas de todas as pessoas. Como enfrentar essa prova e sair dela vitorioso? Primeiro conselho que eu vou te dar é que, para passar pela prova do lado de Deus, é o primeiro conselho. A pergunta que você tem que fazer agora é: de que lado eu estou? Espera aí, vamos falar daquela época lá. Aquela época lá tinha 2 lados. Tinha um lado daqueles que estavam em obediência ao Senhor, e tinha um lado daqueles que se rebelaram contra o Senhor, certo? E meu querido, deixa eu deixar claro para você aqui uma coisa: sempre existiu isso.
Sempre teve o lado daqueles que estão do lado do bem e aqueles que estão do lado do mal. Sempre teve aqueles que estão em obediência e sempre aqueles que estão em desobediência. Então entenda uma coisa, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse período de quarentena, nesse período assim de crise, nesse período de incerteza, nesse período de juízo, poxa, Deus está no controle, então Deus está fazendo tudo isso, qual que é o propósito, enfim, independente de entendermos claramente a vontade de Deus, nós precisamos primeiro nos colocar com Ele, essa é a primeira atitude. Se você anda afastado da presença do Senhor, é a hora que Deus está te dando, é a oportunidade que tem de você reconciliar com o Senhor, de você renovar a sua aliança com o Senhor. Você que já anda com Ele, renova a sua fé, que este é o momento para que você realmente possa estar do lado de Deus. E como é que está do lado de Deus? É se voltar para Ele, em oração, em fé. É se voltar para Ele em espírito e em verdade. É se voltar para Ele em obediência à sua palavra. Amém? Primeira coisa é, de que lado você está? Eu quero passar por isso do lado de Deus. Eu quero passar, certo? Então faça isso agora. Reconcilie-se com o Senhor. E passe pela prova do lado do Senhor. Amém? Segunda coisa, é ter certeza de que Ele vai cuidar de nós nos detalhes. Meu querido, o medo toma conta da gente nesse momento. Mas você precisa saber que existe esse Deus poderoso e que não esquece de nós. O salmo que eu li agora no início desse culto diz que do céu Deus olha para todos os habitantes da terra. Deus olha para todos nós. Ele é capaz de governar o mundo e ao mesmo tempo olhar individualmente para cada um de nós. E Ele tem poder para cuidar em detalhes de cada um de nós. Olha o que aconteceu com Elias. Deus dirigiu Elias para um riacho. Elias, vai para lá, pôs ele num riacho. E Deus ordenou, olha a soberania de Deus, que corvos levassem para Elias, aonde ele estava, pão e carne, pela manhã e à tarde. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa linda. Meu querido, terceiro conselho. E se as coisas piorarem? Pode piorar? Bom, pode piorar. Se nós formos dar ouvidos, né, a toda essa perspectiva, né, estimativa que estão falando aí a respeito desse vírus que está aí, né, vai piorar e muito. Eu creio, particularmente eu creio que não vai piorar. Eu creio que vai melhorar. Eu creio que não vai acontecer no Brasil o que aconteceu em alguns lugares aí. Eu creio, em nome de Jesus. Essa tem sido a minha oração, e eu creio que não será assim, em nome de Jesus. Porém, pode acontecer. E se acontecer? Vamos ver na Bíblia? Aconteceu com Elias? Sim, aconteceu com Elias. Durante o período que tinha parado de chover, ele estava ali em quarentena, ao lado do riacho, bebendo da água do riacho, comendo do pão e da carne que o corvo levava, sei lá de onde vinha isso. Deus providenciava. Querido, ouça o que aconteceu. O riacho secou. Secou, o riacho secou. Ou seja, parou de chover, as águas secaram, logicamente o riacho também secou. Ou seja, as coisas já estavam ruins, piorou. O que Deus fez? Deus deu a direção para Elias. Então presta bem atenção. As coisas podem piorar, mas se piorar, obedeça a cada direção de Deus. Obedeça os passos do Senhor e o milagre ainda será maior. Quanto mais pior for a coisa, maior será o milagre. Ouça o que eu estou dizendo. Isso aqui é profético na minha vida e na sua vida, meu querido. Né? No versículo 7 diz, mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Se piorarem as coisas, Deus tem um jeito peculiar de cuidar de nós. Ah, meu querido, Deus é maravilhoso. Olha o que Deus falou para Elias. Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom. Fique lá, eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Querido, é doideira demais de Deus. Sabe por quê? Em condições normais, sem seca, em condições, a economia, tudo bem. Deus falar que uma viúva ia cuidar de você, já é uma loucura, porque naquela época, uma viúva, ela estava completamente à margem da sociedade.
dependia totalmente das ofertas, das ajudas das pessoas, porque ela não podia trabalhar. E aqui se tratava de uma viúva com uma criança. Veja bem, é totalmente improvável que isso pudesse acontecer, mas não questione a direção de Deus. Meu querido, confie na soberania de Deus. Deus vai cuidar de você, e Ele tem um jeito dele, esse jeito improvável dele. Meu querido, ele estava trabalhando em favor de Elias, e ele ordenou, né? Olha o que aconteceu no versículo 10 a 12. Então Elias foi para... Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelos Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Veja só, olha só o que Deus faz. Como Deus nos surpreende com o seu amor. Deus, Ele já havia dito para Elias que ordenou que uma viúva o alimentasse. Só que um detalhe, a viúva não sabia disso não. Deus mandou ela, mas ela não sabia. Ainda não sabia disso não. Olha para você que legal. Ela não sabia ainda disso. Deus já havia ordenado, mas ela não sabia. Meu querido, mas Deus quer nos envolver nos planos dEle. Deus quer nos envolver no cuidado dEle. Se você é uma pessoa realmente que busca o Senhor, escuta uma coisa, independente das circunstâncias, Deus vai cuidar de você. E Ele vai te envolver nos seus planos, nos seus projetos, em detalhes. Mas nós temos que passar por alguns testes, sabe? Eu vejo aqui, por que aquela mulher não sabia? Porque havia uma situação ali que ela precisava passar. E qual dela? Sabe qual foi dela? O profeta pediu a ela: me dá um pouco de água. Parece normal isso, me dá um copo d'água. Poxa, um copo d'água é a coisa mais normal. Será que é normal? Será que oferecer água para alguém depois de 3 anos, sei lá quanto tempo que estava sem chover? Água, meu querido, era uma coisa que ninguém estava tendo. Mas ela não teve dificuldade, prontamente, sem conhecer Elias, ela foi lá buscar água para Elias. Primeiro teste, o teste da água. Segundo teste, quando ela ia, o profeta ainda disse: faz para mim um bolo, porque eu estou com fome. Aí ela já foi sincera em dizer assim: bolo? O que é isso? Como que eu vou fazer um bolo para você? Eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, estou pegando essa lenha, vou fazer um pedaço de pão para mim e para meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Sabe o que eu vejo aqui, meu querido? Havia uma expectativa da pior possível daquela mulher. Aquela mulher estava esperando a morte, mas Deus tinha outros planos para ela. Querido, precisamos entender e viver o sobrenatural de Deus todos os dias. É nos detalhes que Deus vai se manifestar. E aquele homem disse: não vai morrer. O profeta disse para ela: não vai morrer. Faz o bolo para mim. E vai viver eu, você e seu filho. E eu lhe digo mais: não faltará azeite e farinha da sua botija, até que Deus diga para a chuva voltar. Olha, meu querido, não vai faltar. Não vai faltar. Aí aquela mulher, ela poderia ter sido reprovada nesse teste e dito para o profeta o seguinte: não, eu vou fazer para mim e para meu filho, eu não vou desperdiçar a minha única comida com um completo estranho. Mas ela não fez isso, ela obedeceu à direção de Deus. Ela foi lá, fez o bolo, ela trouxe para o profeta, e a Bíblia diz que o azeite e a farinha não faltou naquela casa, e ela sustentou o profeta, ela manteve o profeta por muito tempo ali, com esse azeite e com essa farinha. Meu querido, sabe qual que é esse teste aí que ela passou?
é o teste da solidariedade. Enquanto as pessoas, né, estão correndo para os mercados estocando comida, Deus está testando nossa capacidade de repartir e ajudar quem precisa. Parou para pensar nisso? Que nesse momento de crise, nós temos que parar de pensar só em nós e começarmos a pensar nos outros também? Hein? E aqueles que não têm dinheiro para correr no mercado e comprar comida? E aqueles que dependem do dinheiro do dia para comer? Como é que vai ser? Você parou para pensar nessas pessoas? E se Deus ordenar para você assim, ó, o pouco você tem, divida com quem não tem, você será capaz de obedecer a isso? Meu querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Obedecer a Deus nesse momento é a melhor escolha. Ser solidário é a melhor atitude. Amar o próximo é o grande teste de Deus para suprir as nossas necessidades. Pense nisso aí, né? Olha que coisa linda que aconteceu, né? Deus foi maravilhoso aqui. Sabe, irmãos, eu queria caminhar para o final aqui, para uma situação que aconteceu com Elias, que eu acho que é muito pertinente nesse momento. Elias passou por isso, Elias enfrentou essa situação, mas a maior batalha de Elias ainda estava por vir. Ele realmente foi desafiar, né, todo aquele sistema corrupto daquela época, né, corrompido moralmente, espiritualmente. Ele desafiou os profetas de Baal, né, foram um total de 950 profetas. A história é linda, você lê em 1 Samuel, em 1 Reis, você vai ver como é linda essa história. Você vai ver realmente que ele orou, Deus desceu fogo, queimou o sacrifício, o holocausto, foi uma grande manifestação do poder de Deus, mas logo depois disso aconteceu algo realmente que me surpreendeu aqui, e te surpreende também, mas revela algo muito importante para nós. Aconteceu que depois de tudo isso, ele foi ameaçado por Jezabel, né, que era a esposa do rei Acabe, depois de ter feito esse grande feito. Eu não vou ler toda a história, né? Mas lá diz o seguinte, né? No capítulo 17, ora Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com que a sua vida e com o que você fez com a deles, ou seja, o que você fez com eles, eu vou fazer com você. A Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhou de um dia, chegou no pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Querido, olha que coisa incrível que aconteceu aqui. Elias, o conhecido profeta do fogo, ele nesse momento de crise, né, ele teve realmente uma atitude aos nossos olhos inesperados. Por que nós temos esse olhar? Porque achamos que Elias e outras pessoas são pessoas feitas de outro material, né? Parece que eles não são humanos. Tamanha ação de Deus através dessas pessoas. Mas exatamente com Elias, que Tiago, apóstolo, escreveu que Elias era um homem feito do mesmo material que eu e você. Tinha as mesmas fraquezas, as mesmas limitações que eu e você. E isso mostra que é muito natural Elias passar pelo que passou aqui. Elias entrou num estado assim, emocional crítico, de uma angústia tremenda. A tristeza era tão grande que ele desejou a morte, ele desejou morrer. Ele quis morrer e a atitude foi fugir. Sabe, ele fugiu, foi para uma caverna. Depois que ele ficou debaixo dessa planta, pediu a morte, o anjo apareceu, deu comida para ele. Com aquela comida, o Deus o sustentou. Ele andou 40 dias e 40 noites, chegou ao Monte Hebron, entrou numa caverna, e ali, numa caverna, passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele e disse: o que está fazendo aqui, Elias? E ele então abre o coração e diz: ó Senhor, né, o Senhor, eu tenho andado com você, e papapá, e fala um monte de coisa lá. Enfim, o desejo dele era de acabar com tudo, ele queria morrer. Ele queria morrer. E novamente o Senhor lhe disse:
Sabe, o que fazes aqui dentro dessa caverna? Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Todos nós estamos meio que dentro de uma caverna agora, né? Todos nós estamos sendo obrigados praticamente a ficarem reclusos. E isso pode sim levar algumas pessoas a não só fisicamente estarem presos, mas emocionalmente também começarem a entrar no estado depressivo, no estado de angústia, né, causado pelo medo. Mas eu quero trazer algumas coisas para você aqui, sabe? E o que leva a gente, muitas vezes, a entrar nesse quadro depressivo de angústia, é o estresse, né? O acúmulo de atividade, de muitos feitos, né? Tudo isso que vem acontecendo na nossa vida, essa, como diz o Augusto Cury, essa síndrome do pensamento acelerado, né? Essa coisa toda aí, né? E o medo, né? O medo, né? 24 horas ouvindo que milhares vão morrer, isso tem deixado as pessoas apavoradas. E o isolamento, né? Também pode causar tudo isso. Meu Deus do céu, nós vivemos de uma carga de estresse, o medo tomando conta do coração de todo mundo, e todo mundo sendo obrigado a ficar isolado, né? É um quadro perfeito para entrarmos em depressão, para ficarmos tristes. Mas veja lá, quero encerrar aqui dando alguns conselhos bem simples, mas poderosos para nos ajudar a vencer nesse momento. Primeiro, reconheça seus limites. E aquilo que você não consegue carregar, lance isso para Deus. A Bíblia diz, lance sobre Cristo todas as suas ansiedades, que Ele vai ter cuidado de você. Ele tem cuidado de nós. Meu querido, esse é um momento de nós entendermos que nós somos frágeis, de entendermos que somos limitados, de entendermos que não temos o controle de tudo, e não temos mesmo controle. É hora de nos rendermos ao Senhor e dizer, Senhor, estou lançando sobre Ti agora toda a minha angústia, toda a minha ansiedade, para que o Senhor tenha cuidado de mim. Experimente isso com fé e você vai experimentar o mover e o cuidado do Senhor. Sabe o que mais? Tenha uma fé maior do que o seu medo. Porque o maior inimigo de Elias aqui não foi Jezabel, mas foi o medo. Que isso, querido? Quem era Jezabel diante de tudo que Elias já tinha feito? Elias tinha acabado de matar 950 profetas de Baal. Querido, vem Jezabel e ameaça ele de morte. E ele desaparece. Por quê? Porque Jezabel não era maior do que o seu medo. O medo foi muito maior. Sabe? Existe um perigo real nos rondando. Porém, meu querido, temos que tomar cuidado com o medo. O medo é natural até certo ponto, mas se ele crescer além da conta, ele vai te dominar a ponto de te angustiar. E é isso que aconteceu com Elias. Elias se tornou tão angustiado por conta do medo que ele teve daquela situação. Então, meu querido, a fé, ela precisa ser maior do que o medo. O medo vai te deixar neutralizado. O medo vai te deixar angustiado. Então, alimente-se do Senhor. Busque a palavra do Senhor. Nossa igreja está lendo, né? Está numa jornada de leitura bíblica, lá logo em 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E, meu querido, foi muito oportuno para nós. Porque quando nós nos voltamos para essa leitura bíblica nesse momento, nosso coração está enchendo de fé. Porque nós vemos um Deus que age poderosamente, amém? Sabe o que mais, querido? Né? Outra coisa importante aqui é que não se isole. Como assim, pessoal? Todo mundo está falando para ficar em casa, como é que não se isole? Mesmo que você tenha que ficar em casa, jamais se sinta sozinho. Mesmo que você esteja no isolamento, saiba primeiro que o Senhor nunca se afastou de você. Nunca. Veja bem o que aconteceu com Elias. Elias, uma das queixas de Elias é, eu não aguento mais porque eu estou sozinho. Elias se sentiu completamente sozinho, abandonado. Mas ele não estava sozinho. Primeiro porque Deus estava ali com ele. E a prova disso foi desse relacionamento com o Senhor ali naquele momento. Então, se Deus estava com Elias lá na caverna, Ele está com você aí na sua casa. Você não está sozinho. Segundo,
Ele sentiu que não havia ninguém mais. Essa sensação que a gente tem quando a gente passa muito tempo isolado. A sensação é que os amigos foram embora e que ninguém mais vai ligar para você, né? Que depois de tudo isso você vai continuar sozinho. Mas quando ele reclamou disso, o que Deus falou com ele? Elias, existe 7.000 pessoas comigo e com você, meu querido. Você não está sozinho. Oi, deixa eu dizer para você, meu irmão, não se sinta abandonado, porque Deus jamais vai abandonar os seus, amém? E outra coisa, enquanto ele esteve na caverna, ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. Essa é a chance que Deus te deu. Nós estamos, teoricamente numa caverna, estamos isolados, estamos tendo que ficar nas nossas casas, mas é a oportunidade que você tem de ter a experiência que Elias teve. O que Elias teve? De repente um vento muito forte sobreveio, mas Deus não estava ali. Um terremoto aconteceu, mas Deus não estava ali. Um fogo ocorreu, mas Deus não estava ali. Mas veio uma brisa suave. E Deus se manifestou por intermédio desta brisa suave. Deus é Deus, e Ele se manifesta da maneira que Ele quiser. A Moisés ele se manifestou através de um fogo numa sarça ardente, lembra? Mas Deus escolheu falar com Elias por intermédio dessa brisa. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus ele é tão maravilhoso, que Ele sabe exatamente como se manifestar a nós quando nós estamos o buscando. E aquele momento de Elias era um momento de brisa, não era um momento do fogo. Há poucos dias Deus havia se manifestado através de Elias com fogo do céu. Mas aquele momento era um momento de brisa, e brisa nos lembra o quê? Calmaria. Brisa nos lembra um tempo assim de parar, de meditar, de refletir, de reflexão, de rever algumas coisas. E Deus está nos dando essa oportunidade nesses dias, meu querido, para você pisar no freio. Tanta gente sofrendo com um acúmulo de estresse, e esse é o momento que Deus fala assim, pisa no freio, porque eu quero falar com você, e o meio pelo qual Deus vai falar é a brisa, é a calmaria. Sabe, queridos, é o momento de nós começarmos a refletir e colocar na balança como está o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos. Como é que está seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos? Brinca com seu filho, sabe? Reinventa, começa a valorizar aquilo que você estava se perdendo. Meu querido, esse é o momento que Deus está te dando para você ler a Bíblia, para você ter tempo para orar, para você experimentar de Deus como nunca experimentou na sua vida. Foi assim que Deus revitalizou Elias. Então, estar numa caverna, estar onde você está, não implica em morte, em desistência, mas implica em renovo. Implica sim em renovar sua fé, em renovar sua esperança, em ter uma experiência sobrenatural com Deus. É a chance que Deus está nos dando. É isso que Deus tem feito comigo. Particularmente eu tenho sentido isso. Eu confesso, eu andei por uma caverna antes desse isolamento. Eu andei angustiado. E por incrível que pareça, no meio dessa tormenta, é que eu tenho renovado a minha fé e minha esperança com o Senhor. Por meio dessa brisa. Por meio dessa brisa suave, Deus tem falado muito ao meu coração. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom ter aquele momento só eu e Deus, só você e Deus. Como é bom ter aquele momento você e Deus e sua família. Leia a Bíblia com seus filhos. Converse a respeito dos feitos do Senhor. Ore em família. E vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos passar por isso sem dano algum. Amém? Quero deixar essa palavra para você.
para que você possa renovar sua fé nesses dias. Entenda que Deus está contigo. Veja de que lado você está. Está com Deus? Então saiba que Deus vai cuidar de você dos detalhes. Deus usa dos meios mais loucos que Ele tiver, mas Ele vai usar. Ele usou com Elias uma viúva, né? Não se desespere, não fica com medo, não se isole emocionalmente, mas busque ao Senhor como nunca você buscou. Amém? Busque ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos aí. Nós vamos cantar mais uma música. Hein? Cadê aquela música que nosso ensaiou? Porque... Amém. Essa música aí, os meninos vão cantar. Essa música é linda. É um cântico antigo que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós vamos orar, mas antes de orar, vamos cantar essa música. Depois que cantar essa música, eu vou orar. Amém? Vamos cantar essa música? Vamos? Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu recebi um mimo, um carinho de uma irmã aqui da igreja, que cria sua filha sozinha. Ela fez um bolo, e mandou para mim um bolo. Foi